interessa muita gente. É impressionante como tem crescido o número de pessoas, né, que decidem morar fora do país. Aqui mesmo em Feira de Santana, muita gente. A gente tem muita gente, por exemplo, aqui que mora na Austrália. Né? Tem uma comunidade diferente aqui que mora na Austrália. A gente tem pessoas que moram em Portugal, né? Inclusive colegas, né? Comunicadores, a nossa querida Priscila mesmo é um desses exemplos, né? Entre outras pessoas. Portugal tem sido um destino muito buscado pelas pessoas aqui de Feira de Santana, Austrália. Mas vamos falar de modo geral sobre esse assunto, porque morar, investir ou trabalhar no exterior é um desejo compartilhado de muitos brasileiros. Seja para aprender um novo idioma, né? Muita gente vai fazer o intercâmbio, aprende o idioma e retorna. Seja para explorar oportunidades de trabalho ou simplesmente viver uma experiência diferente. Outras pessoas querem mesmo mudar de país, até mesmo definitivo, de forma definitiva. Entre os países mais desejados estão Estados Unidos, Portugal, Canadá, Austrália, Reino Unido e Espanha. Os caminhos para morar, investir ou trabalhar em outros países com segurança. Esse é o tema que a gente fala agora na nossa entrevista especial com Ricardo Cerqueira Leite. O Ricardo, que tem um currículo vasto, professor da FAAP São Paulo, mestre em Direito Comercial Internacional, possui forte atuação nas áreas de fusões e aquisições, Direito Internacional, investimento estrangeiro, petróleo e gás. Ricardo, satisfação muito grande falar contigo, bom tê-lo aqui no nosso programa. E eu queria começar perguntando justamente quais são as principais motivações hoje que têm levado brasileiros a morar fora do país. E essa sensação que eu tenho de fora desse mercado, de que o número está aumentando, é algo que se reflete a realidade mesmo? Bom dia, bom demais tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Fernando, prazer estar com você, com todos os seus ouvintes, e de fato a sua constatação está correta. Há um número cada vez maior de brasileiros que têm interesse em morar, viver, ter uma experiência internacional, e eu poderia pensar em algumas razões. Talvez a primeira razão, Fernando, seja de natureza econômica. Vamos a alguns números, né? O Brasil tem um PIB, ou melhor dizendo, uma renda per capita de US$ 9.000, enquanto que nos Estados Unidos essa renda per capita atinge US$ 60.000. No Canadá, 45 mil. Europa, 38 mil, fazendo uma média dos países ali da comunidade europeia. Então, quando você vai para uma economia maior, a percepção, o desejo, a visão é que, muito provavelmente, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, você vai acessar um universo de oportunidades. Além dessa questão econômica, eu diria, e você já tocou nesse tema também, que é o desejo de você ter uma experiência cultural, aprender um idioma diferente. O português, ele é falado por países que não têm tanta expressão econômica, tanta expressão política na ordem mundial, enquanto que outros países, em especial, outros idiomas, em especial o inglês, ele te permite acessar conhecimentos, te permite acessar diversas oportunidades. Colocaria também aí a razão cultural, o desejo de conhecer outras culturas. Então, eu diria que dentre os principais motivos, eu listaria motivos de ordem econômica, motivos de desenvolvimento pessoal, seja por meio do desenvolvimento cultural e também por meio do aprendizado de outros idiomas. Qual o ponto de partida, né? A pessoa tomou a decisão, colocou, muitas vezes já tem até um sonho de um determinado país. Claro que eu acredito que deve depender da motivação dela também, né? Se a ideia é estudar, se a ideia é passar um período de experiência, se a ideia é ficar em definitivo. Mas como que a pessoa dá esse pontapé inicial para morar em outro país? A gente sabe que tem alguns trâmites que devem ser seguidos, né? Perfeito. Primeiro, você precisa ter uma visão muito clara do que você deseja. Você quer estudar? Você quer trabalhar?
Você quer ter uma experiência temporária e retornar ao país? Você quer morar definitivamente? Então, tudo começa com o indivíduo e com a sua família. O que é que ele deseja? Além disso, ele precisa se preparar tendo informações. Hoje, as informações estão disponíveis. Quanto eu preciso ter de reserva financeira para um determinado período? De acordo com o desejo que eu tenho, qual é ou quais são os vistos disponíveis? Quais são as pessoas que eu conheço naquele país? Quais são os apoios que eu terei? Recomendo que, dentre as circunstâncias, se você pensa, por exemplo, em morar definitivamente em um outro país, é recomendável que você vá ao país, permaneça um período, se possível, como um turista, para conhecer um pouco mais o país. Então, eu diria, resumidamente, identificar a sua motivação e preparar-se financeiramente e por meio de informações. E eu adicionaria também o preparo psicológico, porque é muito bom você buscar um país com mais oportunidades, buscar um país que vai te dar o desenvolvimento pessoal, mas você vai estar longe do seu habitat natural. Você vai estar longe do seu idioma, você vai estar longe dos seus amigos, longe de vínculos, e você vai ter que construir tudo isso. E isso é um desgaste emocional. Todas as pessoas que passam por um processo de imigração, eles têm um teste emocional. Então, essa preparação psicológica, Fernando, também é fundamental. Pois é, Ricardo. E uma dúvida que fica na cabeça de muita gente é quanto às barreiras de entrada nos países, né? É possível, na prática, tomar a decisão de viver em qualquer país? Ou você tem que parar para pensar de fato o que é que o país exige para isso? Porque a gente fala muito do sonho americano, né? Até hoje existe muita gente tem vontade de morar nos Estados Unidos por motivos diversos. Talvez o principal, essa questão econômica que você colocou aí, né? A renda per capita do americano é muito maior do que da gente aqui. Só que aí a gente tem, por outro lado, uma série de brasileiros que vivem legalmente por lá, que vivem uma vida meio que à margem da sociedade lá, né? Meio com medo mesmo, né? Com medo de polícia. A pessoa é cidadão de bem, tá ali para trabalhar, mas está ilegalmente no país. Existe um caminho, por exemplo, o pessoal tem um sonho de morar nos Estados Unidos. É mais difícil realmente do que outros países? O que é que acontece nessas barreiras de entrada dos países? Excelente, Fernando. Veja, cada país tem um conjunto de regras e um conjunto de barreiras que vai variar de acordo com essas regras. Os Estados Unidos, por ser a maior economia, eu diria que de fato tem regras mais elevadas, ok? Então, ele vai para a concessão do visto de turista, por exemplo, B1, B2. Ele vai avaliar os vínculos que você tem com o país, vai avaliar a sua renda, vai avaliar por que você deseja ir àquele país. No momento em que você chega na imigração, você vai ter uma entrevista, e nessa entrevista eles vão te perguntar a razão pela qual você está indo aos Estados Unidos, quanto tempo você vai ficar, em que endereço você vai ficar, quando você retorna. Então, há uma série de perguntas e, às vezes, já no momento da concessão do visto, você não preenche esses requisitos. Você não tem, por exemplo, vínculos fortes. Você não tem uma renda suficiente que justifique uma viagem a turismo aos Estados Unidos, né? Por outro lado, os Estados Unidos têm algumas possibilidades que podem ajudar aquele que tem interesse de morar lá, principalmente as pessoas que tenham um certificado de bacharel em alguma formação. Então, aquele que, por exemplo, tem mais de 5 anos numa determinada área, formação acadêmica de uma determinada área, tem um certificado acadêmico de graduação e tem experiência na área, ele pode se qualificar a um tipo de visto que é o chamado EB2NIW. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa preencher esses requisitos e ter um projeto
que seja de interesse daquele país. Ele pode, eventualmente, um caminho interessante para olhar. Muitos brasileiros têm uma ascendência europeia, têm uma ascendência portuguesa, uma ascendência espanhola, uma ascendência italiana, e seria interessante verificar a possibilidade de conseguir essa dupla cidadania, porque há tratados entre esses países que facilitam a entrada nos Estados Unidos. Por exemplo, um cidadão italiano, ele entra nos Estados Unidos apenas com o passaporte. Ele pode, por exemplo, pleitear alguns vistos que não estão disponíveis aos cidadãos brasileiros, como, por exemplo, o E1, o E2. Então, as barreiras, elas existem, mas precisam ser conhecidas e elas são possíveis de serem removidas. Eu diria que um dos países com menor barreira ou menores barreiras é Portugal. Portugal, nós não temos a barreira do idioma, nossa questão cultural, nós temos vínculos históricos, os valores que se pedem para que você possa ter a permanência em Portugal, a chamada autorização de residência, e depois de 5 anos se tornar eventualmente um cidadão português, são valores menores. Vou te dar um exemplo. Alguém que comprove que tem uma renda de pelo menos 1.000 euros por mês, já consegue aplicar um tipo de visto que é o chamado D7. Ou seja, se ele comprovar, estiver numa conta bancária um valor depositado de aproximadamente 10, 12 mil euros e comprovar que ele tem renda, ele consegue entrar em Portugal. Então, a estratégia de imigração depende muito da situação do indivíduo, há peculiaridades, Estados Unidos com maiores barreiras, Portugal com menores barreiras, mas cada caso existe uma maneira de você planejar, estabelecer uma estratégia. Eu diria que a palavra é preparação e planejamento. O que você não pode fazer, você já tocou no assunto, Fernando, é simplesmente não fazer esse planejamento, não se preparar, e aí você pega um voo, vai com visto de turista para um determinado país, fique legal, e aí você vai ser cidadão de segunda classe naquele país. Você vai ter diversas dificuldades, não recomendo esse caminho. Vale muito mais a pena dedicar o tempo necessário, se planejando, se preparando, para que esse passo possa ser um passo certeiro e não uma aventura na sua vida. Bom, e para quem, obviamente que cada um tem um sonho muito particular. Tem gente que vai querer morar nos Estados Unidos, tem gente que vai querer morar em Portugal, tem gente que já vai pensar aí no Reino Unido ou na Espanha, por exemplo. Mas, via de regra, existe país onde é mais fácil chegar e se estabelecer, virar cidadão daquele país, conseguir um visto em definitivo para viver permanentemente. E existem regiões onde isso é mais possível, Ricardo? Eu diria que, para o brasileiro, o país mais acessível é Portugal. Portugal é o país mais acessível. Você consegue ter lá o visto de estudante, você consegue ter o visto de procura de emprego, como eu falei agora, o visto D7. Depois que você tem autorização de residência, decorrido o prazo de 5 anos, você pode pleitear a cidadania portuguesa. Enquanto cidadão português, você tem uma série de vantagens. Você pode, como cidadão português, ingressar nos Estados Unidos com o passaporte europeu e não vai precisar de visto para isso. Então, uma possível estratégia seria você ir a Portugal, conseguir se estabelecer em Portugal, ficar um período que não é um período curto, é um período de médio para longo prazo, que seria pelo menos 5 anos, e depois desse período de 5 anos, ir aos Estados Unidos. É um caminho, é um caminho. Então, eu diria que o país mais acessível é Portugal. Agora, tem algumas profissões, que eu acho que, se você me permite tocar nesse assunto, Fernando, que há uma busca maior. Há uma busca maior. Então, tecnologia. Hoje, com o advento de tantas ferramentas na área de tecnologia,
com a inteligência artificial varrendo aí o mundo, com tantas coisas que estão acontecendo nesse universo, os profissionais de TI, eles são profissionais desejados. Então, aquele que tem uma formação em TI, ele tem grandes chances de encontrar um país com, com as portas mais abertas, com menos restrições. Uma outra área interessante é a área da saúde. Os países do primeiro mundo, dito primeiro mundo, eles têm uma necessidade grande de cuidadores ou cuidadoras. As pessoas vivem bastante. Então, 80, 90, até mesmo 100 anos, e tem as limitações da idade. Então, esses países, eles abrem as portas para quem tem experiência como cuidadora, experiência como um enfermeiro, enfermeira. Então, se você pensa em encontrar uma atividade que possa ser bem recebida em outro país, eu recomendaria, considere tecnologia, considere a área da saúde. Se você é empreendedor e você quer montar um determinado negócio, aí seria interessante você estudar as oportunidades de negócio que existem nesses países. É um outro caminho para que você consiga também a sua permanência. Há diversos tipos de vistos que são concedidos àqueles que montam determinados negócios e geram empregos nesses países. Então, em linhas gerais, eu diria que essas são as considerações aí que cada indivíduo precisa ter em mente, planejar e ponderar antes do seu processo de imigração. Bom, claro que é uma minoria, mas eu queria lhe fazer essa pergunta porque chama a atenção de muita gente. Pessoas de alto poder econômico conseguem com mais facilidade ter residências, por exemplo, nos Estados Unidos, porque aqui é muito comum a gente ver cantores, artistas, atores que decidem, vou morar em Miami, e vão morar em Miami. Fala-se aí da mansão que a Xuxa tem em Miami, que outros artistas brasileiros têm, que vivem aqui, passam parte do ano lá e ficam fazendo essa ponte. Essa questão do poder de investimento ou de poder comprar uma propriedade muito cara, isso faz diferença também para conseguir essa autorização? Especificamente nos Estados Unidos, me parece que isso é mais comum, né? Sem dúvida, sem dúvida. O poder econômico, ele remove diversas barreiras, inclusive as restrições, né, que alguns países colocam. Primeiro, quando você vai obter o visto de turista para os Estados Unidos, visto B1 ou visto B2, que é o visto de negócios, ele vai avaliar a sua situação econômica. Então, a sua situação econômica, de renda e patrimônio, te permitem passear nos Estados Unidos? Sim. Então, você está autorizado ou pré-autorizado a ficar pelo menos 6 meses naquele país. Então, você pode comprar um imóvel, comprar uma casa em Miami, e ficar lá um período dentro com visto de turista. Vamos imaginar que você deseja agora um caminho de green card, que seria um caminho de permanência. Há um visto que se chama EB-5, que é um visto destinado para aqueles que querem investir valores mais significativos nos Estados Unidos e criar empregos. No entanto, o valor mínimo desse investimento é de $800 mil, que não é um valor baixo. Muitas vezes, você pode ter uma ascendência portuguesa, espanhola, italiana, e então você consegue se qualificar para outros tipos de visto, como o visto E1, visto E2, que basicamente são vistos que estabelecem, se você propõe um plano de negócios, eu vou montar um restaurante nos Estados Unidos, vou gerar 10 empregos, vou montar uma locadora de veículos, vou montar um hotel. Então, quando você tem um projeto, esses países, eles não impõem um valor mínimo. Você precisa apresentar um business plan e, às vezes, com 150, $200 mil, você consegue esse tipo de visto. Mas, sem dúvida, o valor econômico, o poder econômico, melhor dizendo, ele te ajuda a remover restrições.
Na Europa, da mesma maneira, alguns países têm o chamado Golden Visa. Até pouco tempo, você poderia conseguir o Golden Visa em Portugal comprando imóveis. Não é mais assim. Você precisa investir em um determinado negócio e gerar empregos. Mas, por exemplo, na Grécia, que é um país da Comunidade Europeia, você pode comprar um imóvel, pagar 250 mil euros nesse imóvel e ter o Golden Visa. A única exigência é que você viva na Grécia, o que não é algo difícil, 2 semanas, né? Fica 2 semanas na Grécia. E aí, se você quiser estender um pouco mais, tem algumas oportunidades em Dubai, por exemplo, que é um país lá nos Emirados, que está nos Emirados Árabes e que também tem muita facilidade para que você consiga a sua autorização de residência naquele país. Então, cada país tem as suas peculiaridades, mas de volta ao seu questionamento, o poder econômico, sim, te ajuda a remover certas restrições que esse país possa ter. Ricardo, para a gente encerrar, a gente tem visto uma quantidade grande de agências que fazem, né, esse intercâmbio, né, entre pessoas que pretendem morar fora do país e os trâmites que as pessoas precisam resolver. Que cuidados tomar nesse momento? Porque a gente nota que tem muita gente que está morando, por exemplo, em Portugal e ajuda brasileiros a irem morar em Portugal. Pessoas estão morando na Austrália, pessoas estão morando nos Estados Unidos e assim por diante. Agora, tem profissionais e profissionais como em todas as áreas, né? Que cuidados tomar? O que observar na hora de contratar um serviço desse? Excelente pergunta, Fernando. Eu não recomendo que você busque simplesmente informação junto a contatos, pessoas que você simplesmente conheça, que não são profissionais da área. Esses contatos, eles podem ser úteis para compartilhar experiências, para compartilhar conhecimento, mas não deve ser a única fonte. Então, eu diria, conversar com os indivíduos que passaram por esse processo é útil. Além disso, quando você vai escolher um determinado prestador de serviço, hoje a internet disponibiliza o histórico. Então você pode fazer uma pesquisa a respeito dos comentários, da pontuação, dos casos de sucesso. Você pode perguntar, pedir a essa agência que te indique algumas pessoas que já passaram por esse processo e que vão compartilhar como foi a experiência. Você precisa eleger diversas fontes de informação e construir a sua convicção própria. O conhecimento disponível no processo de imigração, ele não é tão complexo, ele é acessível. Então, conversar com os amigos ajuda. Ao escolher um prestador de serviço, fale com mais do que um, fale com 2, 3, busque a pontuação, o ranking desse prestador de serviços, fale com empresas, com pessoas, melhor dizendo, que já foram atendidas por esses prestadores de serviços, para que você possa construir a sua convicção. E entenda que a concessão de visto, a concessão de autorização de residência é um ato discricionário de cada país. Ou seja, você pode preencher os requisitos, mas por alguma razão eventualmente você não consiga. Então você tem que estar preparado para também o insucesso. Procure saber qual é a taxa de sucesso daquele prestador de serviço e também do tipo de visto que você está obtendo. Então, essas informações vão te ajudar a entender qual vai ser a sua chance de êxito no processo de obtenção, ou seja, do seu visto, ou seja, da sua autorização de residência. Muito bom esse papo, viu, Ricardo Cerqueira Leite? Bom demais falar contigo. É uma dúvida, são dúvidas que muita gente tem, né? E que a gente esclareceu a partir desse papo com você. Muito obrigado por esse papo muito esclarecedor pra gente, tá? Eu que agradeço, Fernando, e bom dia para ti, para seus ouvintes, e que aqueles que desejarem entrar nesse processo façam de maneira cuidadosa para ter boas experiências. Maravilha, conversamos então com o Ricardo Cerqueira Leite, ele é professor da FAAP em São Paulo, mestre em Direito Comercial Internacional e possui forte atuação nas áreas de fusões e aquisições, Direito Internacional, Investimento Estrangeiro, Petróleo e Gás. Falou um pouco com a gente sobre esse sonho, né, que muita gente tem de morar fora do país e por que caminhos buscar isso também.
Dilson